Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Hoje vou fazer um review do comentário devocional da Bíblia de Lawrence Richards, da editora CPAD, um livro de capa dura, mostrando aqui para vocês comentário devocional da Bíblia, a parte de trás dele, e vamos lá, vamos para a apresentação desse material aqui, que é sensacional. Bem, aqui a gente tem a folha de guarda, papel cartão grosso, a gente já tem aqui a folha de rosto, comentário devocional da Bíblia, terceira impressão, Rio de Janeiro 2016. Essa é a versão capa dura, tá? A versão mais nova desse mesmo livro, ele já é brochura. É uma capa meio azulada, bem bonito, tal, só que é brochura, não é capa dura, tá? Então aqui a gente tem o sumário, introdução, como usar o comentário devocional, aí livro a livro, tá? Ele vem trazendo aqui. Tá aqui, todos os livros da Bíblia. Aí a biblioteca de estudo bíblico em casa, ele fala com relação a esse livro, tá? É o próprio Lawrence Richards que faz o comentário com relação a ele. A gente tem aqui como usar o comentário devocional da Bíblia. Tem uns planos de leitura aqui, ó, 2 diferentes planos de leitura para um ano. Aí tem o plano A, o plano B, ele demonstra como. Programas especiais de leitura, a gente tem 10 dias no Natal, 7 dias na Páscoa, 40 dias antes da Páscoa, relacionamento pessoal em 30 dias, e aí vai. Então aqui a gente já entra no livro de Gênesis. A gente tem uma introdução, a gente tem o esboço de conteúdo, a gente tem um guia de leitura em 14 dias. Aí ele menciona aqui, ó, se você tiver pressa, pode ler somente a passagem essencial na sua Bíblia e o devocional em cada capítulo deste comentário, tá? Então, aqui a gente entra em Gênesis. Deixa eu só fazer um comentário aqui, tá? Aliás, um comentário do comentário. Ele não é um comentário exaustivo, ele não vai trabalhar tipo versículo a versículo da Bíblia, tá? Ele vai pegar as principais passagens da Bíblia, lógico, livro a livro, mas ele vai expor, ele vai fazer o estudo em cima, aí ele traz na sequência um devocional, uma aplicação pessoal, uma citação importante, isso dia a dia, tá? Então a gente começou aqui, em 1º de janeiro, leitura 1. A coroa da criação, Gênesis 1, 2. Deixa eu ver. Gênesis 1 e 2. Então ele pega aqui, ó, o texto. Gênesis 1, 31, ele dá ênfase a um versículo. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Aí ele vai, ó, o trabalho de cada dia da criação se encerra com a avaliação divina. Era bom. Somente o trabalho do 6º dia, no qual o Senhor criou a humanidade, ganhou a aprovação suprema. Muito bom. Aí tem a visão geral. Deus criou os céus e a terra. O processo organizado descrito aqui passa de formação de um ambiente circular para a vida. Versos 3 a 19, a povoação da terra com a vida animal, 20 e 25, a criação de seres à imagem de Deus, e por aí vai, tá? Bem, aqui, então, eu vou para o dia 23 de agosto, tá? Aqui eu estou no dia 1º de janeiro, eu vou para o dia 23 de agosto. Hoje, estou gravando no dia 22 de agosto, tá? Mas eu vou pro dia 23, já vou mostrar o porquê. Aqui, ó. Porque aqui é o começo de um novo livro. Então aqui terminou o dia 22 de agosto, ó. Ele termina aqui, tá? Final de Lucas.
Então, vou começar aqui no dia 23. A gente tem o livro de João, a introdução ao livro de João, o esboço do conteúdo, aquele guia de leitura de 20 dias. E aí a gente começa no livro de João. 23 de agosto, leitura 235, O Mundo Vivo. João 1:1-18, tá? Então, antes da gente realmente entrar aqui, vou até marcar de novo, a gente vai ler essa passagem, João 1:18. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Daqui a pouco a gente volta. Vou pegar uma biblinha, uma simplesinha dessa vez aqui, tá? Pra gente dar uma lida. Vamos lá que eu já marquei ela aqui também. Aqui. Então a gente tem aqui. João. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse. O que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Então a gente leu o capítulo 1, verso 1 até o 18. Tá? Então vamos lá, vamos voltar para o devocional. Fechando. Voltando para o devocional. Aqui. Então a gente leu a parte que eles pedem para a gente dar uma lida. E a gente vai aqui, ó. João introduziu o mistério final. Deus, de alguma maneira, havia assumido a natureza humana e se tornado carne. Aí entra, contexto, o verbo ou a palavra em ambos os testamentos. Verbo ou a palavra é um conceito fundamental e complexo. O grego logos aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento, com uma variedade de significados. A identificação de Jesus como verbo tem grande importância teológica. Como verbo, Jesus é a expressão da pessoa e caráter de Deus no mundo, aquele que revela o Pai. E como verbo, Jesus é também a presença poderosa e ativa de Deus no mundo, aquele que tem a autoridade final sobre todas as forças naturais e sobrenaturais, capaz, por infusões de graça, não apenas de dar vida, mas também de transformar a natureza interior dos seres humanos.
para prepará-los para a comunhão com Deus. Então esse é um contexto, não vou ler completo, tá? Porque senão o vídeo vai ficar meio longo. A gente tem a visão geral, tá? O verbo, criador e fonte da nossa vida, pré-existia com e como Deus. João Batista anunciou sua vinda, mas quando ele chegou, o seu próprio povo o rejeitou. Mas todos que o recebem tornam-se filhos de Deus. Ele é a fonte da graça, o Filho que, sendo Deus, revela ao Pai e à humanidade. Aí tem o entendendo o texto, tá? Que no princípio era o verbo. Como os primeiros versos de Gênesis, João 1 a 1:12, nos arremessa de volta às origens do tempo, ao mistério do próprio Deus. Os cristãos afirmam o ensinamento do Novo Testamento de que o Deus único do Antigo Testamento existe em 3 pessoas: Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. João iniciou seu evangelho com uma afirmação poderosa de que o homem Jesus é Deus Filho, o Verbo eterno por meio da qual Deus sempre se expressou. Aí veja o devocional, a gente já vai chegar nele aqui. Bem, aqui é grande o texto, tá? Para você realmente compreender o que a gente leu na Bíblia, tá? Aí entra a parte do devocional. Não há amor maior. João 1:2. 3 deuses. Vocês têm 3 deuses. Esta incompreensão da fé cristã é comum em círculos muçulmanos e judaicos. No entanto, os cristãos afirmam: não, nós temos um Deus, o Deus do Antigo Testamento, que o Novo Testamento revela existir em 3 pessoas. Para muitos, é claro, isso não faz sentido. Contudo, como lemos nos primeiros versículos de João, vemos que isto é exatamente o que a Bíblia ensina. O Verbo, que alguns versículos depois é identificado como Filho encarnado, Jesus Cristo, estava presente no princípio. Ele estava com Deus e ele era Deus. Foram feitas muitas tentativas de encontrar uma analogia que nos auxiliasse a compreender melhor o mistério da Trindade, a triplicidade na unidade do Deus único da Escritura. A Trindade continua a ser um mistério. Talvez, porém, a melhor sugestão tenha sido feita no século IV de nossa era por Agostinho. Ele argumentou que Deus devia ser uma trindade, pois Deus é amor. Antes da criação do mundo, Deus deve ter sido alguém para amar e alguém para comunicar o amor. Decorre, então, ensina Agostinho, que devem existir 3 na unidade de Deus: um Pai para amar, um Filho para ser o objeto deste amor e um Espírito Santo para comunicar e expressar o amor. Que pensamento! Antes de Deus criar, Deus era uma pessoa que amava. Como Ele existe como uma trindade, Deus sempre foi capaz de expressar este amor plenamente dentro do seu próprio ser. Todavia, o amor de Deus é tão grande que transbordou de seu próprio eu. Em amor, Deus criou o mundo e o povoou com pessoas feitas à sua imagem. Em amor, Deus deu às pessoas a liberdade de escolher. E em amor, Deus sacrificou o Filho que amava para preservar todos os que creem das consequências desastrosas e eternas das escolhas que fazem. O Evangelho de João não é apenas o Evangelho da crença e da fé, como a maioria enfatiza. João é o evangelho do amor inimaginável. Aí entra aqui, aplicação pessoal. Considerar quem Jesus é pode aprofundar o nosso amor por ele. Aí tenho aqui uma citação importante. Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios, mas em que fundamentamos a criação que veio de nosso pensamento? Na força.
Jesus Cristo fundou um império baseado no amor e, neste momento, milhões de homens morreriam por ele. Essa frase é de Napoleão Bonaparte. Então, gente, é um comentário muito diferente, tá? Justamente porque ele comenta as partes principais da Bíblia, tá? Faz o comentário de uma forma bem concisa, bem simples, para fácil entendimento, te traz o devocional, te traz uma palavra importante. Ele realmente é muito diferente dos comentários que a gente tem por aí. Realmente vale a pena. Traz o devocional, traz a aplicação pessoal, tem a citação importante e dá para você fazer de forma de devocional. Dá para você pegar dia a dia do ano, ir lendo, ir compreendendo as passagens mais importantes da Bíblia, tá? Realmente você vai compreender o que está sendo falado conosco, né? O que o Lawrence Richards quis nos dizer, porque a escrita é uma escrita simples. Então não é aquela linguagem acadêmica, é uma linguagem atual, uma linguagem contemporânea. Então realmente, Comentário Devocional da Bíblia, de Lawrence Richards, vale muito a pena. Vale muito a pena. E por isso, eu indico a vocês. Bem, terminamos mais um vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma ótima noite.